Muito bem. Vou falar um pouco então sobre essa pesquisa que eu estou trabalhando aqui no momento, eh, voltada na parte de decisões locais de processo em trajetórias de agentes ali, simplificando um pouco, né, da ideia. Essa ideia que eu tive, né, esse projeto de ML aqui, saiu aí dentro das conversas, e os aprendizados aí da disciplina de sistemas computacionais aplicados, né, juntamente aí com as experiências que eu estou tendo ali em pesquisas paralelas, mais voltadas à área, da minha escolha aí de dissertação do mestrado. E nessa linha de pesquisa, que eu tenho tido bastante contato, tanto no trabalho ali, como profissional e na parte de pesquisa, ela é muito voltada em cima dessa parte, da utilização dos agentes, os agentes de IA, né, em diferentes contextos e em diferentes situações. Como que a gente consegue otimizar o uso desses agentes para tentar, diminuir, né, tanto a parte de tempo que esses agentes utilizam para fazer as tarefas que eles vão estar sendo, colocadas para eles, quanto a parte de custos em geral, né, como, por exemplo, a quantidade de tokens que eles acabam usando para fazer certas tarefas. E tendo em vista essa trajetória, né, essas experiências que eu estava tendo, acabou ficando muito claro para mim que uma das bases para você conseguir entender um pouco melhor como que os agentes estão funcionando, eh, juntamente com você conseguir para você poder depois, né, otimizar esses caras, você precisa ter uma ideia de observabilidade muito boa de como que esses agentes estão trabalhando. Isso é um campo que ele está sendo desenvolvido, né, como essa parte de agentes ela é um campo relativamente novo, já existem muitas ferramentas e muitas pesquisas em cima de como que a gente faz observabilidade de uma maneira interessante nesses agentes. Porém, existem muitas perguntas ainda não respondidas nessas partes, né, e existem muitas complexidades e muitas variabilidades ali por baixo dos panos, porque os agentes em si, eles são, utilizando LLMs, né, por baixo dos panos ali, eles são criaturas não determinísticas, né? Então a gente acaba tendo que analisar uma quantidade muito grande de dados que acaba sendo gerado durante essas trajetórias e fazer uma análise linguística, né? Tentar entender o contexto com que eles estavam rodando, qual tarefa eles estavam tentando desempenhar ali, em qual cenário, em qual máquina, com qual tipo de permissão, com acesso à network ou não, enfim, inúmeros aspectos que tem que ser analisado e levado em contexto para que, uma vez que a gente tenha todos esses dados coletados, organizados, a gente comece a partir daí fazer as análises lá atrás daquilo que era mais interessante ali na minha direção de pesquisa, que é a parte de uma vez que a gente tem essas informações, como é que a gente analisa elas e qual tipo de otimização elas mostram para nós. Em cima disso, é onde eu comecei a fazer mais os trabalhos de analisar quais eram as outras pesquisas que estavam mais ou menos nessa vizinhança e começar a explorar quais eram as ferramentas de machine learning que a gente poderia utilizar para tentar, a partir de um agrupamento de informações que já era estabelecido, a gente tentar buscar e tirar algum tipo de informações deles. E uma das coisas que eu acabei percebendo muito cedo, né, nos experimentos iniciais, talvez utilizando os métodos de ML ali mais tradicionais, né, foi que em muitos datasets o que acabava acontecendo era que era muito difícil treinar esses modelos para que eles conseguissem generalizar uma resposta, né, uma predição que fosse interessante. Porque existem, na maioria dos datasets que a gente tem disponível hoje, que são, existem bastante datasets, mas com organizações diferentes, muito diferentes de dados, né, em termos de estrutura e da maneira como eles foram coletados, fica muito claro com a utilização desses modelos de ML tradicional que eles acabam aprendendo muito mais a estrutura do dataset do que o contexto de ineficiência, por exemplo. Então, uma das primeiras experimentos que eu acabei fazendo ali no início da disciplina, né, foi tentar utilizar alguns modelos de regressão logística, por exemplo, para tentar entender, dado um dataset ali de mais de 3.000 trajetórias, quais daquelas trajetórias, né, quais passos dentro daquelas trajetórias eram passos que eram considerados ineficientes. E o que isso eu acabei percebendo conforme eu fui realizando os experimentos é que cada vez mais foi ficando frustrante, né, e eu fui entendendo o quão complexo era realmente a tarefa que eu estava tentando colocar, o quão talvez grande ou ambicioso era o meu escopo que eu tinha colocado para mim mesmo, né? Porque a definição de ineficiência, ela já é muito complexa, né? Porque ela depende de muitas variabilidades para a gente entender o que pode ser considerado ineficiente para uma coisa, não necessariamente é para outra e assim por diante, né? Então já é uma definição bem complexa. Mas o porém da estrutura dos dados, da maneira como a cada trajetória foi coletada e os passos ali, quais eram as colunas que eles tinham e assim por diante. Então, eu acabei percebendo bem rápido que eu precisava focar mais, eu precisava pegar o meu escopo e diminuir ele um pouco, tentar fazer com que ele fosse estreitar ele mais para eu ter uma chance de encontrar algum resultado um pouco mais relevante ali, que fosse interessante não só para a disciplina, mas que fosse relevante para aquilo que eu estava procurando ali na linha de pesquisa. Aí, depois de alguns refinamentos, né, alguns estreitamentos do escopo, eu acabei chegando no mundo das SLMs, né, porque depois de utilizar vários modelos ali tradicionais de ML, eu acabei chegando ao ponto de que, a conclusão, né, de que para a gente poder
realmente generalizar e entender de uma maneira mais generalizada o contexto dos passos e das trajetórias como um todo, nós iríamos precisar de um modelo de linguagem, né? Um modelo que conseguisse entender os inputs e os outputs que estavam acontecendo durante os passos das trajetórias e analisar em comparação com aquele output, de onde que ele veio e quais são os outros passos que estão nas suas vizinhanças, né? Para tentar capturar e entender mais coisas que eram repetidas, loops, ou talvez chamadas de ferramentas que foram utilizadas várias vezes e poderia ter sido uma vez só. Com isso, então, existem várias maneiras, né, o mundo ele começou a se abrir bastante quando eu comecei a olhar mais essa parte de SLMs, como que elas funcionavam e quais eram as opções que a gente tinha ali e quais eram os problemas, como é que eu ia jogar ela para aquele problema que eu estava tentando achar ali, né, qual era aquele ponto que eu estava tentando refinar e como que uma SLM poderia ser usada para resolver aquele ponto. E aí, depois de toda essa parte introdutória, que a gente chega aqui nessa apresentação, que é o caminho, a parte, né, o objetivo mais estreitado que eu já consegui achar, e como que eu acabei utilizando as SLMs para iniciar nesse processo de tentar achar essas decisões locais e processos em trajetórias de agentes. Então vamos lá, partir para a apresentação. Então o contexto do problema eu já dei antes, né? Grande parte do que está aqui é mais um repeteco daquilo que eu dei no contexto inicial. Aqui é um pouquinho mais formalizado, né, o que é uma trajetória, né, no sentido mais operacional, o histórico temporal da iteração ali, né, o usuário ele apresenta uma tarefa, a gente decide o próximo passo, chama as tarefas, recebe as observações e atualiza o estado. Então aqui tem um diagrama que eu fiz para representar esse carinho. E aqui eu coloquei um exemplo didático, né? Então, para tentar colocar de uma maneira mais intuitiva. Mas a tarefa, ela pode identificar, então, eu coloquei aqui como exemplo, né? Imagina uma planilha financeira mensal. A tarefa, ela pede para identificar o produto com maior margem operacional. O candidato A ordena os produtos por margem bruta. Esse critério, ele parece próximo, mas ele não é exatamente aquilo que foi pedido, né? Então, houve um pequeno desvio ali da instrução até aquilo que o agente começou a fazer. E o candidato B, ele calcula a margem operacional por produto. Então, segue melhor a decisão local esperada. E nesse exemplo, então, se você comparar o A ao B, o ideal é que o modelo consiga, né, dado todo o contexto, avaliar isso e dizer que o alvo, então, é melhor usar o B, né, do que o A. Então, dadas esse pairwise que a gente vai falar um pouquinho depois, a gente escolhe aquele que melhor faz sentido no contexto total da trajetória daquilo que a gente está fazendo. Então, essa parte aqui é onde a gente se posiciona, né, onde é que eu estou tentando me posicionar com esse estudo. Então, a gente já tem, na parte de prática, né, nos sistemas de agente, a gente já utiliza muito, né? Tanto na indústria, né? Profissionalmente falando, onde a gente está utilizando os agentes, a gente já tem ferramentas que fazem o tracing, né? Para a gente entender o que está acontecendo nas trajetórias dentro de cada chamada, principalmente chamadas de ferramentas ali, que acabam tendo um impacto um pouco maior ali durante a operação. Então a gente precisa ser um pouco mais eficiente, né? Dependendo de quais ferramentas o modelo está chamando, ele pode acabar tendo um impacto um pouco maior na questão de latência e custo. Então geralmente a gente fica de olho um pouco mais nisso. E já existem ferramentas para avaliar, fazer replay, depuração um pouco mais avançado, né? E a revisão humana, obviamente. Na vizinhança acadêmica, daquilo que a gente está fazendo aqui, eu coloquei até aqui embaixo, né, que o nosso estudo ele ocupa uma unidade um pouco mais estreita, né, então, visto que, né, aquilo que eu comentei antes, de tentar achar um nicho um pouco mais específico, né, você trabalhar hoje somente com, ou tentar aquele escopo um pouco maior, ele acaba entrando num lugar que já está bem lotado de experimentos, né, tem muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo, então o estudo ele acaba ocupando uma unidade um pouco mais estreita, que é uma comparação pairwise entre passos da mesma trajetória, que foi aquele exemplo que eu dei ali em cima entre a comparação de A e B. Essa parte de vizinhança acadêmica é importante, porque o Agent Process Bench, ele é esse paper, né, que criou esse benchmark, ele fornece, então, os dados, o dataset dele que eles utilizaram, é o dataset que a gente utiliza para fazer esse estudo inicial, né, esse piloto, através das trajetórias que eles fornecem. Esse Process Supervision ele motiva a olhar as decisões intermediárias, né? E ele tem uma preferência forte ali do Preference Learning, que o dataset acaba se adaptando muito bem para esse learning de comparação A e B. E o K-LoRa, ele acaba entrando depois ali como a parte de eficiência, né? Para a gente poder fazer um fine-tuning ali no nosso SLM mais depois. Agora, então, formalizando mais a pergunta, né, operacional, o que rege ali o paper e esse piloto que estão fazendo o estudo aqui, que ele é um modelo de linguagem adaptado com K-LoRa, né, então fine-tuned ali, modelo de linguagem, no caso é pequeno, né, mas é um modelo de linguagem, melhora a escolha A, B entre dois passos da mesma trajetória da gente. Essa é a pergunta acadêmica que a gente está tentando responder ali nesse cara. Então o interesse é um recorte SLM, no sentido de modelos menores ou localmente operáveis, né, a ideia é que esse experimento, né, ele acabe dando base para saber se a gente consegue, através de um SLM rodável em hardware de consumidor, né, rodável localmente, como a gente chama, ele consegue resolver essa operação, que a gente sabe que LLMs, e talvez, dependendo de onde é considerado, o que é considerado uma SLM ou não, né, a partir de quantos bilhões de parâmetros, elas já conseguem fazer esse tipo de
de análise de steps dentro das trajetórias que a gente está tentando fazer aqui. Porém, elas acabam sendo extremamente caras e muitas vezes tem uma latência um pouco maior. E isso aqui, o nosso experimento, com a nossa pergunta, ele tende a focar muito mais em o quão otimizado é o modelo, né, o quão pequeno é o modelo que consegue ter um resultado parecido para que a gente possa rodar isso num hardware local e conseguir ter uma inferência muito rápida depois que ele está treinado e entender dentro das nossas trajetórias que a gente está usando no dia a dia o tempo inteiro o que a gente está fazendo de ineficiente ou não e tentar fazer esse feedback loop o mais rápido possível ali dentro do contexto, né? Então aqui a gente tem a parte de formulação, né, de como que a gente formula os pares ali. Então a gente usa cada exemplo, né? Cada exemplo de pairwise são 2 passos visíveis na trajetória, não vazios, porque podem existir muitos passos vazios ali. E os candidatos têm rótulos e fontes diferentes, de modo que a preferência ela fica definida. Então o modelo ele vai receber um contexto mínimo da trajetória, então é o mínimo de contexto possível. Isso obviamente é uma coisa que a gente vai estar mudando durante o experimento, né? O que é considerado contexto mínimo geralmente muda muito e a gente tem outputs muito diferentes ali na qualidade de retorno do modelo, dependendo da quantidade de contexto que ele consegue entender da trajetória. Obviamente aí entra uma parte da limitação das SLMs, que geralmente os modelos eles acabam não tendo capacidade de ingerir um contexto muito grande, ou eles até têm, mas acaba degradando muito a performance deles, né? Então a gente tem que ser muito preciso e muito específico naquilo que a gente entende e coloca dentro da trajetória. E aí os candidatos, né, do step A ou B, e o que ele produz depois para nós é A ou B. Então aqui a gente tem o modelinho, a entrada e a saída, que a gente comentou antes ali. Esse diagrama é o diagrama da construção dos dados, né? Então a gente tem 1000 trajetórias que a gente separou ali do dataset do Agent Process Bench. Ele tem mais de 1000, mas a gente fez uma limpeza ali, né? Das 1000 que eram mais estáveis e que não tinham tantas pares em branco. 8000 anotações, então que são anotações são consideradas que foram são os passos que têm contexto, né? Então são passos que não só tem o passo, mas tem o contexto junto com o passo, que é o que realmente o modelo fez, o input e output, tem alguns ali que não tinham. A gente aplica alguns filtros locais ali, para diminuir mais o número de possíveis pares, né? A gente faz uma limpeza ali um pouco maior, e aí a gente chega nos 132 pares de 47 trajetórias diferentes, né? E aí a gente faz um split, que é a agrupação por trajetória, e a gente faz o split ali de treino, né? Dev, teste e treino, né? Então, treino, dev, teste. Os pares com empate de rótulo, passos vazios ou passos invisíveis foram excluídos. E o split reportado é agrupado por trajetória. E a reversão AB é aplicada apenas no treino. Então a gente muda ali, né? Às vezes faz a inversão dos pares também, para garantir que ele não. Falando então um pouco dos controles de desenho, né? Nesse caso aqui, o design do experimento, né? Alguns controles que a gente criou. Então, antes de interpretar qualquer melhoria no modelo, né? A gente precisa ter desenhar um pouquinho melhor o experimento, né? A gente fez aí um controle básico de vazamentos. Então, o reversão artificial AB, que vai ficar apenas no treino ali, que não é aplicada nem no desenvolvimento nem no teste. Os controles de atalho, né? Que eles verificam aquilo que eu comentei até lá no começo, né, na contextualização, sobre os modelos de ML, mas os modelos de ML clássicos, né, eles acabavam aprendendo muito com esses atalhos de verificar os sinais superficiais, né? Então você tinha trajetórias ou passos dentro de trajetórias que eles eram mais grandes, né, ou tinham mais contexto, geralmente eles eram considerados ineficientes. Então o modelo acabava aprendendo não sobre o contexto e o porquê que aquele contexto seria considerado ineficiente, porque às vezes ele simplesmente era um passo grande, não necessariamente ineficiente, mas os modelos acabavam aprendendo que na maioria dos casos os contextos grandes eram ineficientes e por isso eles aprendiam mais esse atalho, né, do comprimento, ou da ordem dos candidatos, ou posição temporal dos candidatos, que acabavam causando esses atalhos, né? Enfim, esses controles eles não provam a robustez, eu coloquei aqui embaixo, né, mas eles estão definindo ali o mínimo necessário para a gente poder interpretar se a adaptação ela realmente aprende mais que os atalhos simples. Até por isso que tem o baseline nosso, né, que a gente utiliza ali depois, tem no paper, né, que foi escrito. A gente utiliza essa diferença do baseline para poder entender se realmente o modelo com o SLM ele não está aprendendo os atalhos, né, e está tentando utilizar o contexto ali para decidir isso. Aqui então sobre a pipeline experimental, né? Então as sequências que foram utilizadas, a gente faz inferência do modelo base no dev, a gente treina o adaptador, né? A gente acabou desenvolvendo ali usando o adaptador do K-LoRa para acabar reduzindo um pouco da VRAM necessária ali das GPUs que a gente utilizou para treinar isso. E aí faz a inferência do adaptador em treino, dev e teste, faz a comparação com controles de atalho, que foi o baseline que eu comentei antes, e o diagnóstico no final ali de overfit, né, e validade da saída. Tem um porquê do K-LoRa, né, que eu já comentei também, os pesos eles ficam congelados, os pesos base, a gente faz a quantização, 4 bits, NF4, para reduzir a memória da VRAM que é utilizada ali nas máquinas, na GPU para treinar. E as matrizes LoRa pequenas aprendem a adaptação. Então, LoRa já é essa estratégia, e o K-LoRa é a estratégia LoRa, só que com uma quantização de 4 bits. E o custo é menor, que o full fine tuning acaba ainda exigindo muito a GPU, mas menos. A configuração computacional, então, eu testei várias setups diferentes para tentar entender qual que tinha um nível mínimo de eficiência ali que a gente ia precisar, né? Eu comecei testando modelos em hardware local, né? Tentando fazer essa parte de
utilizar qual seria o menor base SLM base que a gente poderia utilizar. Eu comecei com o Gemma 4, que é do Google, né? Gemma 4 de 2 bilhões de parâmetros, 4 bilhões de parâmetros. Depois eu fui para o Qwen 3 de 7 bilhões de parâmetros e depois para o de 14 bilhões de parâmetros. O que eu consegui perceber nesses menores, né, esses modelos com menos parâmetros, é que eles tinham uma dificuldade muito maior, né, obviamente, né, de manter o mínimo possível de estrutura, né, principalmente nos retornos. Ele acabava causando várias das runs ali, acabava tendo que ser descartada porque o modelo ele não conseguia manter um output fixo ali para devolver. Então acabava tendo alguns problemas. Então o 14B, no momento, né, isso que obviamente é um piloto, ainda eu estou testando algumas outras estratégias, mas 14B no momento é o mínimo viável que eu estou testando para esses experimentos aqui. Então, como a gente já falou, Keylor, né, eu acabei utilizando o LoRa antes, mas a gente acabou vendo que estava utilizando o necessário de VRAM ali das GPUs, ele acabava ficando muito alto, né? A inferência num Qwen 3, por exemplo, de 14 bilhões, ela consegue ser rodada com em torno de 36, 48 GB de VRAM ali numa GPU, porém para fazer o fine-tuning ali, mesmo utilizando o Keylor, que é muito eficiente, com 14 bilhões de parâmetros no Qwen 3, ele acabava ainda passando aí acaba precisando em torno de 60, 70 GB de VRAM ali durante o processo de fine-tuning. Então, acabou subindo um pouco ali. Eu testei com o LoRa, né? Obviamente acabou estourando mais. A ADAM também foi outro tipo de adaptador que eu testei ali. E o decoding determinístico a temperatura 00, que é para facilitar, né? Fazer com que fique o mais determinístico possível entre as runs ali, né? A execução de GPU, então, a maioria dos testes ali, óbvio que desde o começo eu comecei testando com vários hardware diferentes para tentar entender qual era o mínimo viável ali, né? Porque essa parte de treinamento acaba tendo um custo, né, mais alto. Porém, como eu falei ali, com 14 bilhões de Keylor, 4 bits a gente ainda acaba utilizando cerca de 60, 70 GB de VRAM, então a mínima que eu achei ali, que a gente acabou executando nas A100, não A100, A100 da NVIDIA, com 80 GB de VRAM. E aí foi os picos alocados ali de 30.38, né, depois que a gente passou a usar o Keylor, e o pico reservado ali de quase 60 GB de VRAM. Então acaba exigindo uma GPU dedicada. Isso, obviamente, eu acabei fazendo o aluguel dessas GPUs, né? A gente tem várias plataformas ali hoje em dia, e rodando essas inferências e tal lá. Então acaba custando um pouco, mas é bem interessante essa parte de otimização dos recursos também. Então, em termos de métricas, né? Métricas e controles locais, a métrica principal que a gente está utilizando é a acurácia balanceada ali, que a tarefa ela é binária, e eu queria considerar o desempenho nos dois lados da comparação. O macro F1 ele aparece como uma leitura complementar, a taxa de saída, ela válida, a taxa de saída válida, né? A taxa de saída não valida, ela é válida. Também é importante, porque ela acaba, as respostas fora, né, do formato A ou B tornariam a comparação mais ambígua, né? As contagens por classe, elas ajudam a detectar se o modelo colapsou para algum lado, né? E a leitura correta disso não é só comparar o modelo base com o adaptador. O adaptador também precisa ser comparado com os controles locais, como os controles, nesse caso aqui, lexical, estrutural e cronológico, né, que a gente colocou nos experimentos. Então, em termos de resultado, os resultados principais, né? Então, desse piloto específico, o modelo base ele ficou em 0,17 de acurácia balanceada no conjunto de desenvolvimento ali. Depois da adaptação, né, que a gente rodou, o modelo ele subiu para 0,65 no desenvolvimento e 0,71 no teste diagnóstico. Então, esse resultado ele é interessante, né? Ele acaba superando o controle lexical ali, das estruturas que foram reportadas antes. E, ao mesmo tempo, o controle cronológico ele permanece relativamente competitivo, então ele empata com o adaptador no desenvolvimento e fica acima do teste observado nesse caso ali. Então o treino chegou a 0,97, mas esse valor ele acaba ficando fora do gráfico para separar a evidência de treino e a evidência de avaliação ali. Então, como o desenvolvimento tem 14 exemplos, né? E o teste tem 16 exemplos, uma única linha ele pode alterar bastante ali essa métrica, né? Então, um dos grandes pontos daquilo que eu estou trabalhando agora na sequência é aumentar essa base de dados, né? Enlarguecer isso, criar uma base um pouco mais larga, com um breeding room maior, né? Para a gente poder ter uns resultados que são um pouco mais válidos nesse caso, né? Aqui é só basicamente o mesmo princípio, né, daquilo que foi falado ali. Então, o que mais bloqueia ainda, o que tem o bloqueio de uma claim boa, né, de uma claim forte ali, é o controle cronológico, ele acabou igualando o dev do adaptador, superou o teste, né, então ainda existe esse problema de estar aprendendo com a base cronológica dos passos ali, né, e não necessariamente com o contexto. O gap de treino ficou em 0,32, então tem um risco de overfit ali, e uma única linha ele altera bastante, então como eu comentei antes ali também. A interpretação, né, desse piloto que eu estou trazendo é que a adaptação por Keylor, ela ajudou bastante o Qwen 3 base, né? Então o nosso baseline era com o Qwen 3 sem o fine tuning e depois depois do adaptador, e o adaptador realmente ele tá mostrando que existe sim uma ajuda ali, né? Ele tá entendendo um pouco melhor a tarefa. Então é um resultado positivo, mas ele ainda não é seguro, né? E a gente não tem como afirmar, né, que o modelo ele vai conseguir avaliar quando o contexto sobe um pouco maior ou quando a complexidade da trajetória dos passos ele acaba aumentando também, né? Os conjuntos de avaliação eles são relativamente pequenos, a gente já comentou, e a contribuição atual ela é uma formulação experimental e a evidência de que existe algum sinal treinável, né? Então essa é a base de que a partir daqui eu estou trabalhando continuamente ali para a gente tentar criar uma defesa um pouco melhor para o nosso claim aí.
Aqui também, né, temos as ameaças internas e ameaças de conclusão, né? Então, o atalho por posição temporal, o atalho por comprimento ou estrutura, vazamentos das trajetórias, uma reversão aplicada fora do treino, e algumas, a regra operacional que eu coloquei aqui, né, o conjunto de testes reportado ele é diagnóstico, ele não deve orientar as novas escolhas de dados, prompt ou hiperparâmetros do modelo. Então, isso significa que a gente tem que não necessariamente o que a gente tem hoje, né, como o nosso conjunto de dataset que a gente tem, ele precisa ser, ele não pode ser uma base que a gente vai utilizar para procurar outros datasets que se encaixam com o dataset atual, porque aí a gente vai acabar entrando num processo de picking, né? A gente vai acabar tirando, talvez, possivelmente, alguns bons datasets, simplesmente porque a gente quer tentar suportar o nosso claim ali, que na verdade, ao invés de procurar bons datasets e tentar combinar eles, né? E tentar rodar os mesmos baselines, fazer essas comparações, necessariamente a gente vai estar procurando datasets que o confirmation bias, né? Vai tentar suportar o nosso claim. Então, isso eu coloquei ali também. Como protocolo, né, os próximos passos, aquilo que a gente está fazendo. Então, esse protocolo já está sendo reorganizado, né, para responder uma pergunta ainda mais rígida, né, que é o sinal sobrevive quando não pode mais ser ajustado ao teste observado. Então, a gente vai congelar a especificação antes do próximo treino, né, então isso que está sendo reportado aqui, eu congelei como uma base que a gente tem, e eu já comecei a separar um tuning, né, fazer uma validação e teste final, manter o split agrupado por trajetórias, reportar os intervalos de incerteza contábeis por classe, incluir controles cronológicos, estruturais, lexicais e de weak slices, e definir os critérios de continuidade antes de olhar o resultado final. Então, o objetivo é saber se a decisão local do processo continua acima dos controles quando a avaliação não pode ser ajustada ao próprio teste. Então, isso é um próximo protocolo que eu já estou colocando a mão na massa, para a gente tentar fortalecer, como eu falei no slide anterior, o nosso claim e continuar puxando e vendo se, estressando isso, né, para ver se realmente vale um paper ou vale uma publicação esse cara. Eu acho que isso aí. Então, muito obrigado. E essa foi a apresentação.